Olá, eu sou Alexia Silva, militante do coletivo Bio, militante pelo movimento negro e atriz aqui no Vale do Aço. E eu sou Giovana Xavier, travesti, lésbica, taróloga e mãe de santo na Umbanda em Goiânia. E sou militante do coletivo Bio Coletivo Bio é o coletivo de mulheres bissexuais e lésbicas e trans. cis. Somos uma expressão do movimento social feminista LGBT e a gente queria trocar uma ideia com vocês sobre alguns mitos e estereótipos sobre a bissexualidade e a lesbianidade. Antes de chegarmos nos mitos, precisamos passar e conhecer alguns conceitos. O conceito de orientação sexual é por onde se orienta o seu desejo, a sua atração. E monossexual é a pessoa que sente atração por um único gênero. Lésbicas são mulheres que se atraem por outras mulheres, independente de serem cis ou trans. Bissexual são pessoas que se atraem por diversos gêneros. E vale ressaltar que o movimento bissexual ele nunca foi um movimento trans excludente. Identidade de gênero se refere à forma com a qual a gente se identifica, podendo ser ou não o gênero que foi designado ao nascer. A expressão de gênero é a forma como a gente se apresenta publicamente, de acordo com as expectativas sociais do que a sociedade espera com a relação a tal gênero. Gênero e sexualidade são coisas diferentes, pois o gênero tem a ver com a forma como eu me identifico. E sexualidade tem a ver como me relaciono de forma afetiva e sexual com outras pessoas. Então eu, enquanto travesti, posso ser, assim como você que é cis, hétero, se gostasse de homens, lésbica, se gosta de mulheres, bissexual ou assexual, caso eu não sinta nenhuma atração por nenhum gênero. Travesti é uma identidade mais antiga do que mulher transexual. É uma identidade muito forte, principalmente na América Latina, e é muito estigmatizada também. É uma identidade feminina, por isso que a forma correta de se falar é a travesti e não o travesti. Mulher transexual é toda aquela que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher, mesmo não sendo identificada assim quando nascer. Não binários são pessoas que ou se identificam com os dois gêneros ou não se identificam com nenhum dos gêneros dentro da binariedade de gênero, de homem e mulher. Cisgêneros são pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascer. Um dos mitos sobre a bissexualidade é que as pessoas geralmente falam: ai, você tá confuso, ai, é só uma fase. Não é bem assim. No início do seu entendimento nesse meio, realmente pode ser só uma fase. No quesito de você ainda não se decidiu, você ainda não tem o conhecimento sobre aquilo, você está ainda na fase da descoberta e você passa assim por um período bi para depois se identificar como uma mulher lésbica, como gay e assim por diante. Mas a bissexualidade, ela não é uma confusão. Tem pessoas que passam por essa fase e se definem tanto lésbica quanto gay, ou então se identificam como pessoas bissexuais. E não tem problema nenhum nisso. Não é errado ser bissexual. As pessoas têm que aprender a entender isso e respeitar. Um dos mitos é o só não pode virar homem. É muito interessante isso, né? Porque assim, a pessoa não pode ter a liberdade de questionar o próprio gênero, né? E é uma coisa que pode acontecer, que é mesmo estando numa relação entre duas mulheres, uma delas acabe percebendo em um determinado momento e se identifique mais com o gênero masculino. E por isso ela passa por processo de transição e se torna um homem trans. Então, esse mito cai por terra. Pode sim, a pessoa pode ser o que ela quiser.
Mas um mito que se fala muito é falta de homem? Não. Por quê? Porque se está claro que se tem um desejo entre duas mulheres, não é um desejo que seja por homens. Então não é falta de homem, não é porque não chegou o homem certo, é porque na verdade não há atração dessa pessoa, dessa mulher com homens. Eu acho que toda mulher bissexual, assim quando um homem descobre que ela é bissexual, vem a pergunta: topa fazer uma homenagem? De onde vocês tiram essas coisas que só por causa da pessoa ser bissexual ela vai fazer homenagem com você? De onde saem esses pensamentos? Esse é um pensamento extremamente machista, extremamente sexista que as pessoas fazem quando uma mulher fala que é bissexual. Deve ocorrer com homens também, imagino que sim. Mas, por exemplo, toda vez que eu me apresento, carinhas geralmente babacas, né? Porque tem que ser uma pessoa babaca pra falar uns pensamentos desse. Prazer, essa lésbica, bissexual. Bora fazer homenagem. Eu já ouvi isso tantas vezes, diversas vezes. Ou então as pessoas convidam você pra fazer homenagem unicamente porque você é bissexual. É claro, pode ter pessoas bissexuais que vão querer fazer homenagem com você, mas isso não é uma regra, isso não é uma característica da bissexualidade. Por exemplo, você é bissexual, automaticamente você faz homenagem, tipo, ganhe um, compre um, ganhe dois. Não, não é assim. O B de bissexual, gente, não é B de bagunça. Porque talvez as pessoas só podem que as pessoas imaginam isso pra achar que aqui é festa, que aqui é oba-oba. Claro, tem pessoas que gostam, tem pessoas que são dispostas a isso, tem pessoas que querem, que fazem, mas isso não pode ser visto, não pode ser encarado como uma característica, porque não é. As pessoas se diferem de pessoas. Então, não é porque a pessoa é bissexual que ela vai fazer isso com você. Até mesmo porque pode ter pessoas heterossexuais que vão fazer verdade com você. Isso não quer dizer nada. A gente tem que mudar a nossa linha de pensamento a respeito disso. A gente tem que... Como é que eu posso me expressar? Nós temos que encerrar esse pensamento tão retrógrado que as pessoas acham que só porque você é assim que você vai fazer isso. E não é dessa forma. A pessoa tem que expandir a cabeça dela para ela aprender e respeitar. Porque, gente, isso é extremamente escroto de fazer. É uma pergunta extremamente desnecessária. Se você tiver uma intimidade com uma pessoa para perguntar, para conversar com ela sobre isso, tudo bem, mas agora você achar que é dessa forma, não é aceitável. Porque as pessoas geralmente veem bissexual como uma coisa banal. E não é, veem como bagunça, veem como promiscuidade. Gente, não é porque a pessoa é bi que ela é promíscua. Vamos evoluir a nossa linha de raciocínio, buscar entender, buscar ver que não é dessa forma, né? Porque isso magoa as pessoas, você tratar uma outra unicamente dessa forma. Então, vamos buscar melhorar, tá? E lembrando, não é uma característica exclusiva, ok? Então, antes de sair perguntando para aqueles bissexuais, busquem se informar primeiro, porque dependendo da pessoa, não é legal, ok? Outra que a gente ouve sempre, né? Também quero participar, quero entrar também. E isso é horrível, né? Se ali tá claro que é uma relação entre duas mulheres, que é uma relação de afeto e desejo entre duas mulheres, é totalmente errado essa fala, né? Uma fala fetichista nesse sentido de que, né, o homem ele quer participar daquilo, sendo que ele não é convidado. Então é totalmente equivocado esse mito, né? Um outro ponto é falar que bissexual. Uma outra coisa que eu acho bastante engraçada até é a questão a respeito da data de validade. Por exemplo, se você é uma pessoa bi e fica com uma mulher, fica com mulheres há bastante tempo, então agora você é lésbica. Se você é uma pessoa bi e fica com
um homem, aí você se torna hétero. Não, não é bem assim. Ou talvez seja, né? Aí daqui a um tempo, então, eu tenho que renovar a minha carteirinha de bissexualidade. Eu até ouvi esses dias, me falaram que como eu namoro já faz 4 anos com um homem, agora eu não sou bi mais, que eu sou hétero. Não, eu continuo sendo bi, coleguinha. E você tem que respeitar isso. Ou então vou ter que falar pro meu namorado, olha, me dá um tempo que eu vou ali ficar com uma menina só pra me renovar a minha carteirinha de bissexualidade. Não é bem assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Não tem que ser renovado. Independente da pessoa que está ao seu lado, se você é uma pessoa bi, você é bi. Você é bi estando com um homem, você é bi estando com uma mulher, e isso não diminui a sua bissexualidade em ponto nenhum. Na verdade, você continua sendo bi independente de qualquer coisa. Isso é um estereótipo que as pessoas não entendem, não respeitam, ou elas não fazem realmente questão de entender, né? Tem isso. Outra que é comum a gente ouvir é: quem é o homem da relação? Não existe o homem da relação porque são uma relação entre duas mulheres. Independente de estereótipos sejam colocados, estereótipos de gênero colocados ali, não existe um homem da relação, existem duas mulheres na relação. Outra frase que a gente ouve muito é: você não pode ser mãe. Por ser uma relação entre duas mulheres, já se coloca dessa forma. Mas existem várias formas de ser mãe. Não existe só uma forma de ser mãe. Então podemos sim ser mães. A outra questão é, por exemplo, pessoas não quererem ficar com outras pessoas unicamente por ser bissexuais. É claro, as pessoas têm direito de escolher com quem elas vão ficar, não é obrigatório ficar com as pessoas só porque elas são bissexuais. Mas a partir do momento que você exclui uma pessoa unicamente por ela ser bissexual, e eu me refiro a mulheres lésbicas, porque o preconceito tem bastante no meio LGBT com bissexuais, porque elas não aceitam, porque elas falam que é uma questão de promiscuidade, que é uma questão de, ai, fica com homem, então, não, se você julgar não querer ficar com uma pessoa unicamente por ela ser bi, sendo que você sente atração por mulheres, ela sente atração por mulheres, mas é algo que deveria ser repensado. A questão desse julgamento por não ficar com uma pessoa que é bissexual. E o nem parece lésbica, né? Como se a gente colocasse estereótipos e padrões do que é estar dentro, né? De uma ser, de uma sexualidade, de sentir afeto e desejo. Não existe um padrão. Existem mulheres lésbicas que são mais femininas, tem outras que nem tanto, mas todas são mulheres, não deixam de ser mulheres, e é um mito extremamente furado, né? Porque então quer dizer que tem um padrão do que é ser lésbica? Não, não tem. Outra coisa extremamente pesada é falar que pessoas bissexuais são vetor de doença. E, gente, vocês têm noção do peso que é? Sem contar que tem meios de proteção. Então, se você fala isso, é de um preconceito enorme, gigantesco. É só tentar se colocar no lugar do outro. A começar por aí. Se você não entende determinado assunto, pergunta quem entende. Ou então pesquisa para não cometer umas gafes dessa, porque você pode estar fazendo uma pessoa se sentir mal. Você pode fazer uma pessoa ela não se aceitar do jeito que ela realmente é, porque o mundo que ela está inserida é extremamente preconceituoso, porque as pessoas não entendem, porque as pessoas julgam, porque as pessoas matam. Outro mito importante da gente desconstruir é falar que a sexualidade tem a ver com o órgão sexual. Não tem. Né? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo, que existem mulheres que têm pênis e existem homens que têm vagina. Então, quando você coloca essa visão de que eu sinto atração por determinado órgão, primeiro que você está fetichizando, né? Você está colocando como se você não tivesse atração pela pessoa, mas pelo órgão dela. Isso é bem errado. E para além disso, tem um outro fator que é importante nesse sentido, é de que aí você vai estar
você vai estar sendo extremamente transfóbica, nesse sentido de não entender a identidade de gênero do outro ou da outra. Então, não tem nada a ver. A sexualidade, o desejo afetivo sexual, ele tem a ver com o gênero da pessoa. Por isso que eu sou uma travesti lésbica. Então, mesmo eu não estando dentro desse padrão de órgão, eu continuo sendo uma mulher lésbica. Então, vamos buscar entender, compreender, buscar se colocar no lugar do outro. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, pergunta aquelas pessoas que sabem, pergunta aquelas pessoas que têm a vivência sobre aquilo para poder te explicar, para você não sair por aí reproduzindo frases preconceituosas, porque isso machuca muitas pessoas. Tem gente que não liga, mas tem gente que tá ainda na fase da descoberta, na fase da aceitação, que ouvir isso magoa muito, dói muito. Então, vamos ter um pouquinho mais de empatia, nem pessoas bissexuais, elas existem, pessoas bissexuais também merecem ser respeitadas, tanto quanto as pessoas lésbicas, quanto os gays, quanto pessoas trans, porque tem pessoas trans bissexuais, porque uma coisa, como já foi falado, uma coisa difere da outra, identidade de gênero não é a mesma coisa que orientação sexual. Então vamos buscar aprender, compreender, para parar de reproduzir frases preconceituosas, frases homofóbicas, bifóbicas, transfóbicas, né? Vamos lá, vamos aprender, coleguinhas? Bom, esse foi um bate-papo para a gente tentar entender um pouco mais e desmistificar, sair um pouco desses padrões e do achismo, né? Do que é ser a identidade de gênero, do que é a diversidade sexual. E espero que vocês possam entender pelo menos um pouco do que a gente dialogou aqui hoje, para nos tornarmos pessoas melhores no sentido do aceitar e acolher as outras pessoas. E com isso a gente fortalecer a luta por uma sociedade que seja, de fato, antibifóbica e antilesbofóbica. Ai, gente, até esqueci de apresentar meu menino. Dá oi pra câmera. Esse aqui é o Sirius Black. Meu amorzinho. Livre de preconceitos ele também, tá? Não, meu filho. Dá tchau, dá tchauzinho, dá tchauzinho. Tchau. Até mais. Obrigado.